Muito bem, falamos de conceitos básicos de rede de computadores e agora vamos falar a respeito de topologias de rede. Isso aqui é importante você saber, porque mesmo que não caia diretamente, eu vou te dar um spoiler, isso cai com certa frequência, até mesmo em 2024, 2023, apesar de ser conceitos básicos, eles caem em prova de concurso. Mas mesmo que não caia, é importante você conhecer as topologias, porque essas questões podem cair dentro de um contexto geral sobre um assunto. Então são as bases que você precisa saber sobre rede de computadores. Vamos lá. Falando aqui, né, sobre rede de computadores, topologia de rede, e aqui, né, tem uma propriamente dita topologia de redes, tipos de topologias. Vamos começar falando sobre o barramento, o bus. Né? Aqui temos alguns aspectos do barramento, conexões multiponto, ou seja, são vários pontos de conexão, mensagens propagadas por difusão, broadcast, ou seja, a gente vai ver daqui a pouco uma imagem que você vai entender claramente, que quando você transmite uma mensagem, todos aqueles equipamentos que estão ligados a esse barramento vão escutar, coloca aqui entre aspas, né? Entre aspas, e vão escutar essa mensagem, porque todos que estão ali conectados vão ouvir essa mensagem. Controle de acesso ao meio centralizado ou descentralizado. Tem uma dificuldade, né, de escalabilidade. O que acontece? Você pode ter escalabilidade? Pode, mas é um pouco mais difícil, porque você tem que incluir o equipamento naquele barramento. Mas sim, tem uma escalabilidade. Limitada fisicamente pelo tamanho do barramento, que eu acabei de falar, né? Você pode escalar? Pode, mas o barramento ele tem um tamanho fixado. Então aquele tamanho só vai poder receber até uma certa quantidade de equipamentos. Tanto pela questão física em si, o tamanho do barramento, quanto também até mesmo por questões de performance, né? Quanto mais equipamentos se conectam àquele barramento, fica mais difícil, mais complicado a performance dessa rede. Né? Tem boa tolerância a falhas, né? Boa tolerância a falhas, que ele consegue ali lidar com algumas questões de falha, né? Porque fisicamente ele é bem robusto. Todo mundo ouve, né? Eu coloquei até entre parênteses, ou entre aspas, eu acabei de falar para vocês. Todo mundo ouve o barramento. Então você tem um computador ali, tem uma rede num barramento, no barramento ali, literalmente um barramento, né? Que tá ali com vários dispositivos conectados a ele. Todos vão ouvir, porque a gente falou agora há pouco, questão de broadcast. Todos vão escutar as mensagens passadas para um computador. Todos estão ligados ao mesmo barramento, né? Um backbone, como o nome já diz, é um barramento. Uma mensagem enviada pelo barramento pode ser captada por todos os nós, apenas o destinatário ao processo, ou seja, todos vão escutar, mas quem vai processar é só o destinatário daquela mensagem. Implementação física, cabos coaxiais e conectores BNC. E aqui vamos ver, né, na imagem, entender como é que funciona isso. Uma conexão ponto a ponto, a gente falou no vídeo anterior, seria isso aqui, ó. É um computador ligado aqui ligado ao outro, certo? E aqui nós temos a conexão multiponto. E aqui um barramento, olha só um barramento. Bus, né, que a gente chama barramento. Tá aqui o barramento. Se você quer mandar mensagem para esse equipamento de computador aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Todos vão escutar essa mensagem, mas somente ele vai processar. Então veja, fisicamente existe uma limitação. Esse barramento aqui tem um tamanho fixo, né? Então assim, ele vai suportar até determinadas quantidades de equipamentos. Passando essa quantidade de equipamentos, não fisicamente não tem nem condições de receber mais e também, como eu falei, a performance diminui, né? Porque começa a haver uma série de conexões, fora o risco de colisões. Ok, ó, as vantagens. Custo baixo para implantação, né? A falha ou nó prejudica os demais. Aliás, não prejudica, perdão, ó. Imagina aqui, ó. Esse nó aqui falhou, esse computador aqui saiu da rede. Os demais continuam funcionando normalmente, porque o barramento ele passa por todos, ó. Então esse aqui falhou. Por isso a gente falou sobre a tolerância a falhas, né? O que acontece aqui, falhou, parou, não tem problema. Os demais continuam funcionando e vão receber informações desse barramento normalmente. Não vai atrapalhar os demais nós que estão nessa rede. Então aqui é a tolerância à falha que a gente falou, né? E o custo baixo, porque um cabo coaxial é bem mais fácil de você ter uma manutenção do que outros tipos de equipamento de rede. Desvantagens. O aumento de nós do mesmo barramento degrada o desempenho. Lembra que eu falei da performance? Né? Você vai aumentando ali nós, vai colocando mais equipamentos, mais computadores.
claro, obviamente você vai acabar sobrecarregando, né, essa rede, esse barramento, o que vai degradar, o que vai diminuir a performance da rede, né, devido ao aumento do número de, de colisões. Tá aqui, ó. Lembra que eu falei? Você começa a mandar mensagens aqui, ó, começa a passar uma série de mensagens aqui, né, aqui nesse barramento, mensagem para cá, mensagem para lá. O que vai acontecer? Colisões. É natural ocorrer colisões e isso é uma degradação que é uma desvantagem notória dentro do barramento no bus. A falha no barramento pode interromper a comunicação da rede inteira. Se falhar o nó, né, como a gente falou agora há pouco, falhou esse nó aqui, beleza, falhou, parou. Agora, se o barramento falha, acabou. Não tem mais conexão. Acabou essa conexão. Então, é uma desvantagem dentro aqui do barramento do bus. Temos também aqui o anel, né, o ring, né, que é o anel. Quais são as características do anel? Pessoal, é importante você atentar para as características de cada topologia, porque quando você cai numa questão de prova de concurso, você pode matar a questão só por lembrar características daquela topologia. Quais são as características da topologia anel? Conexões ponto a ponto, mensagens propagadas de uma estação para outra, controle de acesso ao meio determinístico, pouca tolerância a falhas. Se o barramento tem muita tolerância a falhas, aqui vai ter pouca. Por quê? Porque é uma conexão ponto a ponto. Não tem ali algo descentralizado, uma barra ou algum tipo de equipamento que vai distribuir. É um conectado ao outro. Então deu problema no equipamento, os demais vão parar também. Não vai, a rede para de modo geral. Placas de redes ativas, né, recebe e retransmite, ou seja, ela vai receber a mensagem e vai retransmitir para o próximo nó. A mensagem é repassada de um host para o próximo no sentido da rede até chegar ao destinatário. Detalhe, no sentido da rede aqui, ó, o sentido pode ser horário ou anti-horário. Né? Tem uma questão de prova de concurso que eu vi que afirmava que só pode, na topologia anel, existe uma transmissão somente em um sentido, né? Sentido horário. Não, pode ser tanto horário como anti-horário, não tem problema. Só que o sentido é um só, tá? O sentido é um só. Mas aqui, ó, claramente, como diz aqui esse tópico, a mensagem é passada para o próximo nó no sentido, né? Ou seja, você está no sentido horário, vai para o próximo nó no sentido horário. Se tiver anti-horário, vai para o próximo nó sentido anti-horário. Os anéis podem ser unidirecionais ou bidirecionais. Ou seja, ele pode girar em um sentido ou pode girar no outro sentido também. Ou seja, pode ir no sentido horário e voltar para o sentido anti-horário. Foi aquilo que eu acabei de falar. Não é uma questão de prova atrás dizendo que afirma que somente é possível, né, os anéis, eles podem ser somente sentido horário. Não existe isso, tá? Pode ser de sentido horário ou anti-horário. Ele pode ser unidirecional, ou seja, pode ir somente em uma direção, ou pode ir em uma direção e voltar por outra, não tem problema, não existe limitação quanto a isso. Não há um servidor central para as comunicações e geralmente são construídos pelo menos 2 anéis, ou seja, uma redundância, né? Até mesmo para evitar a questão de uma falha, diminuir as possibilidades de uma falha. E aqui a gente tem uma imagem que mostra, né? Você pode ver em anel, como o nome já diz, né? Ó, formato aqui, topologia em anel. Lembrando que, né, não existe nenhum tipo de equipamento centralizado, nem barramento, como a gente viu anteriormente, e são ligados a eles mesmos. Veja que cada computador, né, cada equipamento é ligado a ele mesmo, ou seja, a ligação, como a gente falou, ele é ponto a ponto. Então, assim, a mensagem vai nesse sentido aqui, por exemplo, ele vai mandando para o próximo. Pode vir também para cá, não tem problema. Como foi falado, pode ser direcional, unidirecional, ou pode ser bidirecional, pode ir em sentido horário, anti-horário, não tem problema, não existe limitação quanto a isso. Quais são as vantagens? Topologia livre de colisões. Veja, se nós temos aqui uma rede ponto a ponto, não é o contrário do barramento, não vai ter colisão, porque se ele está mandando mensagem para cá, ele vai percorrer, né, toda a rede num sentido, né? Ou seja, a colisão diminui. Aliás, não tem colisões, porque se você mandar mensagem, ele vai percorrer todo o anel com essa mensagem. Desempenho melhor que as redes em barramento, com certeza, né? Porque barramento é a questão de colisões. Redes menos sujeitas a interferências do ambiente, até porque está ligado ponto a ponto. Desvantagens. O aumento de nós no anel aumenta o retardo das mensagens, diminuindo o seu desempenho. A falha em um nó, no caso
de anel unidirecional, isso aqui é o detalhe, prejudica o funcionamento da rede por completo. Então, se o anel for unidirecional, for só em uma direção, digamos, vamos lá, porque esse anel aqui é unidirecional, falhou esse aqui, acabou. Porque se ele está vindo para cá, por exemplo, ó, parou aqui, não vai mais para lugar nenhum. Agora, se ela é bidirecional, não tem problema. A mensagem pode vir por aqui também. Pode mudar a rota dele para evitar esse problema aqui desse nó que falhou. Então, no caso do unidirecional, tem esse problema de falha de um nó. Pode reverberar, pode atrapalhar, pode interromper, no caso, a rede por completo. Temos aqui a mais conhecida, eu vou dizer para vocês, a que mais cai em prova de concurso. Essa aqui é campeã em concurso, né, prova de concurso. Sobre topologia de redes, eu diria para você que talvez, sei lá, 70% a 90% dos conteúdos que caem em prova de concurso é questão dessa aqui, né, que é a topologia estrela, até porque é a mais utilizada atualmente, é uma das mais utilizadas em topologias dentro de rede de computadores. Topologia estrela ou star, né, topologia estrela. Conexões ponto a ponto, né? Mensagem propagar através do nó central, isso aqui, olha, nó central, isso aqui é importantíssimo você lembrar. Isso aqui cai com certa frequência em prova. Quando eu falo em nó central, em centralizado, equipamento centralizado, estamos falando de estrela, topologia estrela. Controle de acesso ao meio centralizado ou descentralizado. Boa tolerância a falhas. O nó central é chamado de barramento colapsado. Interfaces passivas. Podem usar broadcast, e aqui eu quero chamar sua atenção para isso. Por que está dizendo que podem usar broadcast? Quando você tem acho que eu até falei isso lá na primeira aula de rede de computadores. Quando você tem um hub, por exemplo, que é um modelo estrela mais antigo, topologia física estrela dos mais antigos, ele pode funcionar como broadcast. Por quê? Porque, a grosso modo, o hub, fisicamente, ele é uma estrela. Só que, logicamente, na topologia lógica, ele é um barramento. Por quê? Porque ele, quando uma mensagem é mandada para ele, para o hub ele distribui para todos os equipamentos que estão conectados a ele. Ou seja, todos os equipamentos na rede recebem aquela mensagem. Claro, é algo parecido com o que a gente falou sobre a questão do barramento. Só quem vai processar é aquele que vai receber, né? Aquele computador ou aquele equipamento que vai receber, aquele nó que vai receber. Porém, ele reverbera para todos os nós que estão na rede. Já o switch, que é mais moderno, ele é topologia física estrela também e lógica também estrela. Por quê? Porque ele consegue, de certa forma, ele consegue identificar através de uma tabela que ele usa para qual equipamento ele vai enviar aquela mensagem. Ou seja, se vem uma mensagem para o equipamento X, ele não vai mandar para outros, ele vai mandar diretamente para aquele endereço que ele já localizou, porque ele tem uma tabela constante nele ali para poder enviar essa mensagem. Então veja, ele pode usar broadcast, principalmente quando você usa hub, tá? Então aqui, ó, por essa palavra é muito importante, ó, podem, né? Nem sempre usam broadcast, mas podem usar broadcast, principalmente, e aqui no caso prático, quando utiliza hub. Os equipamentos ficam ligados a um nó central chamado servidor. Isso aqui é interessante, por isso eu destaquei em amarelo, que é responsável pelo controle das comunicações. Todas as mensagens são transmitidas para o nó central, que repassa para o destinatário correto. Nesse tipo de transmissão, não há risco de colisão, uma vez que as transmissões são feitas no servidor, e não há possibilidade de uma transmissão ser interrompida por outra. Então, ao contrário do que a gente viu lá na questão do barramento, né, que você pode ter colisões, que são várias mensagens passando uma pela outra, aqui não tem isso. Por quê? Porque ele vai passar pelo nó central. Esse nó central ele está conectado a um servidor e é o servidor quem vai fazer o endereçamento das mensagens. Então, aqui não há o risco de colisão. Temos aqui uma imagem bem simples para trazer a visão da topologia estrela. Aqui você vê um nó central, como foi falado, né? Um equipamento, pode ser um hub, pode ser um switch. Normalmente, atualmente, é utilizado mais switch. E são vários computadores ligados a ele, né? Sendo que também temos o servidor que vai fazer esse serviço, né, de distribuição dentro dessa rede. Vantagens. A falha em um nó ou em uma ligação não prejudica, né, os demais nó da rede. Então, assim, falhou aqui o nó, esse computador falhou.
não tem problema. Por quê? Porque a lógica toda, né, todo o serviço de mensagem, distribuição de mensagens, estão passando por aqui, pelo nó central. Então, o equipamento falhar não tem problema, os demais continuam a funcionar, até porque tem questão de servidor também, né? Lembrando que tem um servidor que vai fazer esse serviço aí. Topologia livre de colisões, o aumento de nós no servidor, ó, não degrada o desempenho da rede. Isso é que é o legal. Você lembra que a gente falou sobre o buzz, né, o barramento? Se você começa a colocar muito equipamento, você vai aumentar o fluxo e vai aumentar, consequentemente, as colisões e vai prejudicar a questão do desempenho da rede. Aqui não tem problema. Você pode incluir quantos nós você quiser. Claro que você vai ter técnicas aí para melhorar a questão da rede. Tem uma série de técnicas aí de máscaras, enfim, uma série de coisas que a gente pode falar. Provavelmente vai falar futuramente aqui nesses vídeos. Mas você vai ter um aumento, uma quantidade maior, né, vamos dizer assim, de nós, que você pode aumentando à medida que você pode expandir, né? Então, ou seja, a expansão aqui é muito maior. A questão da escalabilidade aqui é muito mais fácil, muito melhor em relação a outras topologias. Desvantagem, né? A falha no servidor interrompe a comunicação da rede inteira. Aqui não tem jeito, né? Se o servidor falhar, acabou a rede, caiu a rede, não tem o que fazer, certo? Só para você, assim, claro que não é algo aqui no nosso objetivo daqui do curso, mas, por exemplo, para você entender na prática, na visão que você tem em casa, por exemplo, você tem um roteador em casa, né? Um roteadorzinho, se você tem internet em casa, a empresa lá de internet coloca na tua casa um equipamento, um switchzinho, um hubzinho, para quê? Para conectar ali os seus dispositivos ou para você poder utilizar dispositivos por meio de rede Wi-Fi dentro da sua casa. Então aquele equipamento ali, ele vai distribuir. Você tem um nó central ali que distribui para sua casa, né, para a rede da sua casa, toda a internet. Sendo que nesse caso, quando acontece isso, o que vai acontecer? O que vai haver quando esse tipo de coisa acontece? Você vai ter uma vantagem. Você pode estar em qualquer lugar da casa e você pode conectar por Wi-Fi. Porém, se por um acaso der algum problema na rede Wi-Fi, por exemplo, você fica sem conexão. Então é uma desvantagem, mas é interessante só para você ter uma visão assim mais na sua casa para entender basicamente como funciona a topologia estrela. A topologia estrela exige o uso de cabos de pá trançado que podem ser ligados a um hub, né? E cada ligação do computador ao hub será chamada de nó. O hub aqui é um switch também, tá, pessoal? Que no caso, né, o pá trançado pode ser ligado ao hub. Você pode utilizar também o pá trançado. Na topologia estrela ou star, todas as estações estão conectadas a um dispositivo concentrador, um switch, olha só. Por exemplo, e todos os usuários comunicam-se como um nodo central que tem o controle supervisor do sistema, conhecido como host. E através destes usuários podem comunicar-se entre si e com os processadores remotos. É mais tolerante a falhas, fácil de instalar e de monitorar. Aqui tem um switch que é mais utilizado, né? Que ele é utilizado aqui para quê? Para servir como nodo, né? Um node central que vai aí fazer o gerenciamento, né? Supervisionar o sistema de modo geral. E os hosts, que a gente chama de hosts, né? Que são os equipamentos, né? Que os usuários estão conectados a essa rede. Temos também a malha, né? O mesh. Cada equipamento possui várias ligações, cada uma exclusiva, olha só, cada uma exclusiva para cada equipamento de rede. Todos os computadores se ligam diretamente e independentemente a todos os outros. Ou seja, estão todos ligados entre si diretamente, só que ainda assim depende um dos outros, tá? Redundância total, ou full, utilizada em backbones de rede, né? Que temos aqui, ó, são vários nodes. Temos node 1, node 2, aqui é o exemplo, ó. São vários nodes, o mesh, veja, ó. Aqui é diferente, vocês olham assim, mas isso aí tá parecendo com um ponto a ponto, mas não é. Veja que todos se ligam a todos. Não é só um ligado ao outro, mas todos se ligam a todos. Todos estão interligados uns aos outros. Então, assim, isso aqui gera uma redundância, né? Como foi colocado aqui, ó. Redundância total, full, né? Ou seja, todos estão ligados a todos, então tem redundância total. Né? E também, ó, tem uma ligação direta, se ligam diretamente e ao mesmo tempo independentemente. Ou seja, ó, todos se ligam a si mesmo, ó. Se esse aqui falhar, não tem problema, ele tá ligado a esse aqui também.
não vai atrapalhar a rede como um todo. Então aqui é muito interessante essa ideia de malha, o mesh. As vantagens. A falha de um nó não prejudica os demais. A falha em uma ligação não impede a comunicação com os demais. Veja, eu acabei de falar, ó, falhou essa ligação aqui, não tem problema. Ele vai ter outras ligações aqui que ele pode fazer com todas as outras da rede. Topologia livre de colisões, né? O aumento de nós não degrada, isso aqui é interessante, ó. Porque se você aumenta o nó dentro, até mesmo uma rede como a rede star, uma rede estrela, você pode degradar o desempenho da rede, né? Porque você começa a colocar muitos equipamentos ligados a um roteador ali, você pode degradar. Aqui não vai degradar. Melhor desempenho entre todas as topologias, ou seja, entre todas o melhor desempenho é a malha ou mesh. Não à toa é utilizado em backbones, né? Pessoal, olha só que interessante, isso aqui é importantíssimo, né? Custo altíssimo, uma vez que para uma rede com N nós são necessários, olha só, N vezes N menos 1 dividido por 2 links. Pessoal, decore, memorize e aprenda essa fórmula. Questões de concurso público recentes trazem essa fórmula, perguntam, fazem perguntas baseadas nessa fórmula. Então é importante você lembrar dessa fórmula. N vezes N menos 1 dividido por 2. Um exemplo, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo bem fácil para você entender. N são o quê? Significa 5 computadores. N seria a quantidade de computadores. São 5. Coloquei aqui 5 computadores, mas vamos colocar, o nome correto seria 5 nós, né? Seria um nós. Mas vamos colocar computadores para ficar mais fácil na sua mente, né? 5 computadores. Vamos supor aqui que N são 5 computadores. O que esse cálculo diz? Você vai colocar o N, ó, o N está aqui, ó, que são a quantidade de computadores, 5, vezes, aqui é um vezes, tá, gente? Lembra a matemática básica lá? Quando você coloca entre parênteses, você aqui, ó, aqui subliminarmente tem um pontinho de multiplicação ou um xzinho de multiplicação, então isso aqui é uma multiplicação. N, né, o número de nós, vezes o número de nós, aqui repete o 5, que é o número de nós, que é N, menos 1, dividido por 2. Então, vamos lá. 5 vezes 5 menos 1, lembrando, né, pessoal, isso aqui é matemática básica, o que está entre parênteses tem prioridade na hora de você fazer algum cálculo, de você fazer alguma operação matemática. Então você vai colocar 5 vezes 5 menos 1, 4. Então aqui vai ser 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4 vai dar 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então aqui você vai calcular, né, aqui o número de links, certo? Número de links. Então para 5, né, aqui para 5 nós, né, 5 nós dentro da rede mesh, quantos links eu preciso? De 10 links, correto? 10 links. Vamos lá, árvore, né? Ou tree, né? Tree, na verdade tree, né? Então, se tree é 3, né? Tree. É essencialmente uma série de barras interconectadas, certo? Geralmente existe uma barra central onde outros ramos menores se conectam. Composta por vários níveis hierárquicos, existem um ou mais concentradores que ligam cada rede local. Existe um outro concentrador que interliga todos os outros concentradores. Pessoal, vamos ver aqui na prática. O que está dizendo aqui? Isso aqui parece uma... Assim, a gente lendo aqui, nossa, que coisa difícil de entender. Não, calma aí. Olha só. É uma série de barras conectadas, certo? Ó, temos aqui uma árvore ou hierarquia. Ó, temos aqui, por exemplo, ó, temos aqui um nó aqui em cima. Aí temos aqui ligação, ó. Aí vamos ter, ó, aqui nesse aqui tem outra ligação. E aqui tem outra ligação. Ou seja, como o nome fala, né? Árvore ou hierárquica, né? Topologia hierárquica. Veja, por que hierarquia? Você vê que tem um nó acima, depois desse nó aqui, esse nó que tem aqui, tem outros nós abaixo dele. Então é uma hierarquia, basicamente. Então a topologia de árvore é uma mesma que topologia hierárquica. Quais são as vantagens? Facilita a manutenção do sistema, permite, em caso de avaria, detectar com melhor facilidade o problema. Vamos supor, acontece algum problema aqui nessa rede aqui, né? Vamos lá, nessa rede aqui, por exemplo, aqui. Ao invés de ter que mexer, procurar em todas as redes, pô, deu problema aqui, peraí, tem que ter aqui, ó. Aqui, vamos supor que é um servidor. Tem um erro nessa rede aqui. Onde é que tá vindo? Não, tá vindo daqui. Beleza. Vamos ver aqui nesse equipamento aqui, de onde tá vindo esse erro. Tá vindo daqui.
Então veja, você não vai ter que mexer em todo o equipamento da rede para descobrir. Você descobriu que o nó é esse aqui, o problema na rede é esse aqui, então as demais redes você vai mexer. As demais árvores, né, você não vai nem mexer. Vai mexer na parte que tem um problema. Né? Por isso está dizendo aqui, ó, que facilita a manutenção, certo? Vai ter que estar com melhor facilidade o problema. Desvantagem, caso haja falha, a rede pode ser comprometida. Agora, supondo, né, falhou isso aqui. Pessoal, acabou. Então todas as árvores que estão ligadas a ela, já era. Falhou esse aqui. As demais que estão ligadas a ela, os equipamentos que estão ligados a essa árvore, vão falhar e vão ficar fora da rede. Então é uma desvantagem dentro dessa topologia de árvore. É o tipo de topologia de rede onde existem um ou mais concentradores que ligam cada rede local e existe outro concentrador que interliga a todos os outros concentradores. Estrela, hierárquica ou árvore. Olha só que interessante. Na prática, o que acontece aqui? Ó, a gente vê que o desenho de estrela, mas aqui seria o quê? Por exemplo, aqui temos vamos supor que temos um concentrador aqui, né? Um switch, vamos colocar aqui a grosso modo, só para você visualizar. Vamos desenhar, que fica melhor, né? Um desenho aqui feinho, vamos. Ó, tem um concentrador aqui, ó. Beleza. Ele tá aqui, certo? E aqui vai ter outro, que vai estar ligado a esse concentrador, que vai conectar os demais equipamentos. Beleza? É basicamente isso. Como foi colocado aqui, é coisa interessante, ó. Ligam cada rede local. Então, assim, imagina uma grande rede, uma grande empresa, um grande prédio. Para você colocar uma rede centralizada em um lugar só, imagina que você pode dar um problema geral. Se aquela rede ali cai, toda a rede, todo o prédio, todos os setores daquela empresa, todos os departamentos vão ficar sem internet. Agora, vamos supor aqui, ó, que isso aqui vamos supor que é um órgão público. Aqui tem um setor aqui de pessoas, né? De pessoas. E aqui temos a parte de TI. Vamos supor que aqui na parte de pessoas a rede caiu. Se a rede cair aqui, tudo bem. Tudo bem não, é ruim, né? Mas você vai detectar aonde está o problema. O problema caiu ou não, a conexão caiu lá na parte de pessoas. Não foi na parte TI, foi na parte de pessoas. E aí você pode identificar o problema lá na parte de pessoas. Ou seja, vai comprometer somente a parte de pessoas, não vai comprometer o departamento de TI. Então veja a importância de ter, né, esse tipo, né, de topologia, que é a topologia de árvore. Temos aqui a híbrida, né, que é a mais utilizada em grandes redes, né, que são as mesmas topologias utilizadas ao mesmo tempo. O desenho final da estrutura, né, resulta na combinação de duas ou mais topologias, permitindo beneficiar as vantagens de cada uma delas que integra a topologia. Ou seja, é você usar todo tipo de topologia possível. São várias topologias, topologia estrela, topologia anel, utilizar todas, a topologia de árvore, todas elas. Então a mais utilizada é essa, né? Em grandes corporações, grandes redes, você pode utilizar o máximo de topologia possível, não existe limitação de qual você precisa usar, dependendo daquilo que você vai aplicar naquele departamento. E vamos fechar com questões de concurso público. Vamos lá. FGV 2024. Marta projetou a rede de computadores da sua empresa considerando uma topologia full mesh. Se essa topologia possui 28 computadores, o número total de conexões entre computadores dessa rede é igual a... Lembra da formulazinha? Da full mesh? Olha só, 2024, galera, isso aqui é recente, para você ver como cai conceitos como esse, assim, até hoje, né, em concurso público. Vamos lá, N vezes N menos 1 dividido por 2. Isso aqui você não pode esquecer nunca, tá? Essa formulazinha. Então, N é 28 vezes 28 menos 1. Escrita aqui horrível, né? Dividido por 2. Vamos lá, 28 vezes... Vou colocar um x aqui. 28 menos 1 é igual a 27. Aqui, dividido por 2. Vamos colocar aqui um parêntese só para a gente separar, né? Para ficar
mais clara que esse cálculo. 28 vezes 27 dá 756. Você vai fazer na mão. Estou fazendo a calculadora aqui rapidinho, porque eu não sou muito bom de matemática assim. Mas você vai fazer na mão, obviamente, porque prova de concurso não tem calculadora. E aqui dividido por 2. O resultado aqui, n é igual a... N não, acho que não é bem N aqui não, mas vou colocar N só para representar, né? É que são os nós. É igual a 378. Então a resposta é letra D. Resposta letra D, ó. N 378. Vamos ver? É isso mesmo. Então, pessoal, básico. N vezes N menos 1 dividido por 2. Essa é a fórmula para você calcular aqui a quantidade, né, de conexões, né, que essa rede vai precisar. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, TJMS, recebeu novos integrantes da área de infraestrutura de TI via concurso público. Esses novos servidores terão a responsabilidade de conectar um novo prédio cedido ao TJMS ao prédio principal. A nova instalação deve possuir um nó central, olha só, olha a palavra-chave, hein, que conecte nós secundários. Esses nós têm uma relação, olha só outra palavra-chave aqui, ó, pai-filho com os dispositivos. A topologia é extremamente flexível e escalável, oferecendo facilidades na identificação de erros. Olha a outra palavra-chave, a gente falou isso aqui, hein? A gente falou isso aqui. Porém, a estrutura pode ser difícil de gerenciar e possuir ponto único de falha. Pessoal, qual é essa topologia? Foi a última topologia que a gente tratou. Topologia de árvore. Pensa comigo. Você vai ter um nó central. Tá aqui o nó central. Vou colocar aqui, vamos desenhar aqui tipo um switchzinho. Um nó central. E você vai ter nós secundários, né? Vou colocar um computadorzinho aqui. Sou péssimo em desenho mesmo. Que é para ser um computador, né? Você vai ter nós secundários, tá aqui, ó. Você vai desenhando, você vai lembrando, ó, nós secundários. Então a relação de pai e filho, ó, tá aqui, ó, pai e filho. Esse aqui, ó, aliás, aqui teria um aqui em cima também, né, ó. Ele vem daqui, ó. E esse aqui vai passar para cá. Então veja a relação pai e filho, né, dos nós. Que desenho horrível, ficou ridículo, né? Então assim, é exatamente a arquitetura, como a gente falou, árvore. É exatamente isso. Topologia árvore. Sebrasp 2024. Veja só questões atualizadíssimas. A topologia de rede em que todos os dispositivos estão conectados em um único cabo principal é do tipo, pessoal, 2024 Sebrasp. Olha só a pergunta, hein? Que moleza. Estão conectados a um único cabo principal. Um cabo. Pessoal, letra I, barramento, né? A gente bateu na tecla, barramento. Veja, 2024. Ah, isso não vai cair mais em prova de concurso, não. Sebrasp pediu isso. Tá aqui, ó, barramento. Simples assim. FGV de novo, 2024. Uma empresa de TI pretende instalar uma rede de computadores com o padrão Token Ring, ou seja, aquele padrão que a gente falou que é o padrão anel, beleza? A topologia adequada para esse tipo de rede é e eu já respondi, topologia anel, tá? Quando eu falo em Token Ring, é a topologia anel, que é uma topologia adequada para o tipo de rede Token Ring. Lembro para vocês, 2024 e tem bancas pedindo topologia anel. Sesgran Rio, 2023. Em uma rede de computadores que emprega técnicas avançadas de redundância e roteamento, a topologia de malha, né, ou mesh, é frequentemente usada. Considerando-se uma topologia de malha pura, onde cada dispositivo está conectado a todos os outros dispositivos na rede, e uma rede que contém N dispositivos, o número total de conexões necessárias para essa rede pessoal, é a formulazinha da rede em malha, ou mesh. E você decorou com certeza, letra B, N vezes N menos 1 dividido por 2. Então olha só, 2023, prova recente,
César Hill pedindo a formulazinha de malha, de rede, topologia em malha ou topologia mesh. Outra da César Hill. Topologia é a forma como uma rede de computadores é organizada e representa como as conexões são feitas entre os equipamentos no nível físico. Quando se projeta uma rede local, é possível a escolha de uma topologia em que todos os nós, olha só, começa a palavra-chave, hein? Todos os nós se conectem ao mesmo meio de transmissão. Palavra-chave aqui, ó. Em uma configuração multiponto, outra palavra-chave, em que um cabo interliga, olha só, outra palavra-chave, ó, um cabo interliga todos. Pessoal, matou a charada, né? Matou a charada. Primeira coisa aqui que ele falou, né? Todos se conectam a um mesmo meio, todo mundo está no mesmo meio de transmissão. É um meio multiponto, são vários pontos ao mesmo meio, e um cabo interliga todos. Pessoal, matou a charada. Letra C, barramento. 2023, banca pedindo barramento. Então, top demais. Como eu falei para vocês, lá durante as aulas, durante a aula, você memorizando palavras-chave, você consegue lembrar de topologias e você consegue acertar questões de prova. FGV, o TJSE vai implementar uma rede local no seu setor de atendimento ao público, que deve funcionar sem interrupção, mesmo quando novos computadores forem adicionados a ela. Além disso, eles desejam que a rede possua um gerenciamento centralizado, olha a palavra-chave, do tráfego de dados. O setor de TI responsável pela especificação da rede definiu que a rede terá uma topologia do tipo letra A, anel. Pessoal, não é. Por que não é anel? Vamos lá, vamos ver os requisitos. Sem interrupção, né? Quando você vai incluir outros computadores. Se você tem uma topologia anel, você quer incluir outro computador, você consegue fazer isso sem interromper a rede? Não consegue. Porque lembra que topologia anel, todo mundo lá, ó, em anel, se você quiser incluir um aqui, você vai ter que tirar e você vai ter que interromper a rede. Então, já está errado, já não atende essa especificação. Letra B, barramento? Obviamente que não. Porque barramento, ele pode ser centralizado, porém, não é centralizado, né? E o barramento, para você mexer alguma coisa aqui, você vai ter que interromper, né? A conexão. Mesmo que não tenha que interromper, não precisa interromper, beleza, vai incluir um nó aqui, não precisa interromper, mas ele não é centralizado. Então, assim, são dois requisitos. É você incluir sem interromper e ser centralizado. Aqui não é centralizado. Não tem um gerenciamento centralizado. Não é característica do barramento ter uma centralização de tráfego. Tá? Não tem um servidor centralizando tudo. Então, não é também barramento. Errado. Vamos para a próxima aqui. Se a topologia em malha, vamos pular aqui a estrela, em malha, também não, porque a topologia em malha não é centralizado. Ele é uma conexão ponto a ponto, só que ali com conexões múltiplas entre si, independentes. Então não é topologia malha. E o ponto a ponto que não é mesmo, tá? Ponto a ponto é um conectado ao outro, né? Isso aqui não funciona dentro de uma rede, muito menos de uma descentralizada. Se você tivesse que conectar um outro ponto, você teria que interromper a conexão. Pessoal, claramente, letra C, estrela. Só se atentar a palavras-chave. É você incluir outros computadores sem interromper a rede. E também, ó, centralizado. Falou em centralização, pode marcar estrela. Nó centralizado, né, gerenciamento centralizado é estrela. Na topologia de rede mesh, é correto afirmar que todos os computadores são, vamos lá, configurados em um padrão circular. Largura de banda larga? Não, né, pessoal? Nada a ver, circular. Isso aqui parece um pouco mais com topologia de estrela, né? Estrelão, de... Isso aqui parece mais topologia anel. Nada a ver. Conectados ao hub central? Nada a ver. Isso aqui é topologia anel, tá? Conectados ao único cabo de transmissão? Isso aqui é topologia barramento, tá? Lembra que eu falei para vocês a importância de você memorizar palavras-chave ou requisitos-chave? Único cabo de transmissão é barramento, não pode ser. Interconectados entre si, opa, parece aqui, né? E por isso há diversos caminhos para chegar ao destino. Opa, parece correto, vamos segurar. Conectados ao servidor master, não, pessoal. Pessoal, letra D. Interconectados entre si e por isso há diversos caminhos para chegar ao mesmo destino. Ao mesmo destino, isso aqui é uma...
bem presente em rede mesh. Muito obrigado mais uma vez. Se você gostou, inscreva-se no canal, curte, compartilhe com aquele amigo ou amiga que quer aprender essa parte de redes, de topologia, parte de infraestrutura na área de tecnologia da informação, principalmente para provas de TI.